Oi, povo. Boa tarde. Estou entrando basicamente um pouquinho antes do horário, só para convidar todo mundo para entrar, para a gente falar sobre os jogos ao pé do ouvido. Oi, Olivia, tudo bem? Estou com o computador e o celular aberto aqui para poder ver os comentários. Boa tarde. Estou entrando basicamente um pouquinho antes do horário, só para convidar todo mundo para entrar, para a gente falar sobre os jogos ao pé do ouvido. Boa tarde, amiga. Oi, Olivia, tudo bem? Estou com o computador e o celular aberto aqui para poder ver os comentários. Boa tarde, estou entrando basicamente um pouquinho antes do horário, só para convidar todo mundo para entrar, para a gente falar sobre os jogos ao pé do ouvido. Boa tarde, amiga. Oi, Olivia, tudo bem? Estou com o computador e o celular aberto aqui para poder ver os comentários. Boa tarde, estou entrando basicamente um pouquinho antes do horário. Só. Tirando o som aqui para não ficar dando um delay. Tá, então já que está só nós dois, vamos conversar um pouquinho, né, Olivia? Hoje a gente vai finalizar a etapa de consciência de palavras e frases. E aí a ideia é conversar sobre essa etapa de forma mais sistemática, né? Incluindo a ideia de consciência sintática e consciência morfológica. E também apresentar algumas sugestões, assim. Hoje eu pensei em ser um pouquinho mais metodológico do que prático, né? Nos outros eu estava tentando mostrar a prática, hoje eu vou mostrar alguns exemplos e tentar deixar essa apresentação funcionando aqui. Espero que dê certo. A gente já tem 5 pessoas aqui com a gente. Pessoal, dá boa noite aí para eu saber quem é, porque aqui pelo módulo que eu tô, eu não consigo ver quem tá, aí aparecem só comentários e pelo celular eu consigo só visualizar que tem 3 pessoas, mas não sei quem são. Às 18 em ponto a gente começa, tá? Vou acompanhar pela... Boa tarde, Paola. Boa tarde, que bom que você estás. Faltam 3 minutinhos pra gente começar, tá? Só quero dar uma olhadinha aqui. Como é que eu faço pra colocar o chat? Boa noite, Paola. Seja bem-vinda, minha querida. Ah, descobri. Agora eu consigo ver quem são os comentários. Vou colocando os comentários de vocês aqui. Tá, já estamos quase começando, tá? Faltam só 2 minutos. Pode se chegar aí. Hoje tá tão friozinho. Ok. Tá, então vamos começar? Deixa eu ver como é que... Deixa eu mudar de tela aqui, que eu ainda estou me adaptando a essa tecnologia aqui. Deixa eu mudar... Ah, continua aparecendo. Deixa eu mudar de tela para ver se vocês... Bem. Ok? Dá uma conferida aí se vocês estão vendo a mudança de tela. Que aí eu já vou começar. Ah, para mim apareceu aqui. É que no celular tá dando um delay, eu não consigo ver. Mas a princípio para mim apareceu a mudança de tela aqui para começar. Deem um joinha aí só para eu conferir que vocês
vira mudança. É bem engraçado, porque eu falo, eu me vejo na tela no mesmo momento e no celular demora uns 6 segundos para aparecer. Tá, vamos começar então? Então, boa tarde. Quem for chegando, dá uma boa tarde aí e a gente já vai começar bem no horário. Ok? Tá, então, só explicando. Hoje eu vou tentar ser um pouquinho mais metodológico, né? Falar das etapas de forma mais sistemática, para a gente fechar essa etapa da consciência de palavras e frases, até porque semana que vem a gente entra na consciência sintática, consciência silábica. Então, fechar essa etapa aqui. E aí, a gente começa a falar hoje sobre a consciência fonológica. Então, a consciência fonológica nasce dos estudos de leitura e escrita, ok? Isso eu já falei em vários grupos, no WhatsApp, no grupo do Google Classroom. E a partir desses estudos que contrapunham a psicogênese da escrita, foram pensados nos processos de aquisição de leitura escrita, e aí uma habilidade que era muito comum, que aparecia nos bons leitores, era a questão da consciência fonológica, que anteriormente era chamada de prontidão para leitura, etc., e foi se desmembrando no conceito consciência fonológica. Ok? Então, a consciência fonológica, ela se justifica nas escritas alfabéticas, principalmente porque, na nossa lógica, as letras correspondem a sons. Então, os grafemas, né, que é o nome que a gente chama as letras, correspondem aos fonemas, que são os sons. Para a criança chegar na etapa final desse processo de alfabetização, para estar preparada para iniciar sua alfabetização, ela tem que fazer essa correspondência, que principalmente a Capovilla chama de grafofonêmica. Então, correlacionar grafemas a fonemas, ok? Então, só citando a Knoebel e a Nascimento, a capacidade de lidar mentalmente com essas últimas, que são os fonemas, né, faz a diferença na aprendizagem. Então, a maioria dos estudos comprova que a consciência fonológica é uma diferença entre bons e maus leitores. Ok, até aqui. Eu vou lá passar a próxima, porque eu estou no meu momento delay. E vou dar um play aqui no YouTube. Para ver se aparece. Ó, vocês me desculpem a lentidão. É porque eu realmente estou engatinhando, tá? Vou deixar o vídeo. Se essa minha internet colaborar. Agora vamos conhecer os 31. Isso da minha internet, tá? Da língua portuguesa. A. E. E. I. O. Nasais. A. I. O. I. Tá, eu vou dar uma continuidade aqui, porque na verdade essa correlação entre fonemas e grafemas, assim, e principalmente porque, por exemplo, eu trabalho desde 2012 com consciência fonológica, já fazem 8 anos, basicamente, né? Já deve ter feito 8 anos. E nesse período, eu não encontrei nenhum professor, ou poucos professores, pelo menos, que dominassem essa ideia de consciência fonológica. Essa ideia, na verdade,
dos fonemas relacionados aos grafemas, sabe? É difícil encontrar alguém que domine. O mais óbvio, o mais comum é que os professores ensinem a questão dos nomes da letra. E aí, nessa correlação, ele ensine que B é B e que o som de B é B, que M é M, o som de M é M. E aí, quando a criança produz uma lógica um pouco diferente disso, a criança está errada. Só que, na verdade, esse tipo de ensino está errado. Oi, Marcela. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, minha querida. Seja bem-vinda. Olha como é que a gente está no nível já, colocando uma apresentaçãozinha, ó, estamos melhorando o nosso método aqui. Eu vou mostrando os comentários de todo mundo aqui, tá? Eu estou trocando slide, mostrando, o contra-regra estava louco hoje. Então, assim, basicamente é isso. Quando, por exemplo, ano passado eu fui iniciar um projeto em Camboriú, que é uma grande referência que eu tenho, porque eu fiquei basicamente 2 meses em 4 salas diferentes. E nesse processo deu para perceber muito assim que às vezes a gente enquanto professor, a gente tem um processo, digamos assim, um pouco mecânico, como a gente falou naquela outra apresentação, e quando a criança cria hipóteses, cria dúvidas diferentes disso, a gente desclassifica isso, desclassifica essa capacidade da criança de questionar. E, na verdade, eu não sei vocês, enquanto professores, mas eu não conheço nenhum professor que trabalhe nessa perspectiva ainda. Eu espero que agora, com essa formação do MEC, dessa alfabetização um pouquinho mais fônica, mais fonêmica, a gente adquira pelo menos esse repertório mínimo. Aquela questão ali que o rapaz estava explicando, vamos falar o A, vamos falar o P, vamos falar o T, sabe? Isso para mim é requisito mínimo para quem está ensinando na escola, porque aí como é que eu quero que o meu aluno consiga fazer essas correlações se eu estou ensinando para ela que B tem o som de B, ok? Então vamos lá ao conteúdo. Deixa eu abrir aqui de novo. Então, a consciência fonológica é essa habilidade de refletir sobre as questões sonoras, sobre as características sonoras das palavras, das frases, das sílabas, dos fonemas, e a gente, através de jogos, a gente possibilita que a criança faça essa correlação. A consciência fonológica, como eu falei naquele videozinho que está lá no Fora da Caixinha, é uma ideia sequencial de que as palavras podem ser divididas em frases, a fala pode ser sequenciada em cadeias de fala, que são as frases em palavras, as palavras em sílabas, as palavras em rimas e as palavras em fonemas, que a gente pode fazer todo esse processo de divisão e codificação das palavras, da sequência da fala, de forma que a criança entenda essa lógica e se aproxime um pouco mais do código escrito. Ok? Então, o que a gente vai falar hoje é sobre consciência de palavras e frases. O principal, o essencial da consciência de palavras e frases é fazer com que a criança identifique o que é uma frase e depois o que é uma palavra. E com isso ela consiga segmentar, ela consiga fazer o que eu estou colocando ali embaixo de habilidade de segmentação frasal, que ela consiga dividir essas palavras essas frases em palavras. Então, inicialmente a gente pede para a criança, através de objetos concretos, né? Isso falando da metodologia que eu emprego, né? Não é a única, não é exclusiva, né? Mas é a minha forma de trabalhar. Eu entrego objetos concretos para a criança e peço para que ela crie histórias, ok? A frase na ideia de ser uma pequena história. Então, ela sempre está contando coisas, vendo coisas, vivenciando e compartilhando. Então, é pedido que ela crie essas pequenas histórias, ok? Então, ali ela aprende que a frase pode ter diferentes tamanhos,
e que essa frase é composta de palavras. Eu vou dar um exemplo aqui. Deixa eu ligar o meu play, de uma atividade que eu fiz ano passado em Camboriú, com alunos, essa sala aqui eu acho que é um segundo aninho. Deixa eu dar mais um play aqui. Eu acho que não foi. A minha internet. Deixa eu dar um pausa ali. E aí eu falo um pouquinho sobre o que aconteceu aqui, enquanto o vídeo carrega. Deixa eu dar um pausa aqui. Colocar tudo devagarinho. Né, a pessoa está aprendendo. Deu 2 elementos para as crianças, né? Na verdade, a gente não deu. Existiam vários elementos. Elas escolheram 2, né? 2 objetos que eram brinquedos. E a partir desses brinquedos, elas tinham que criar frases. E aí, depois de explicar para elas o que era uma frase, que era uma pequena história, eu explicava o que era uma palavra. Uma palavra é um som que tem sentido. Depois, quando a gente for falar um pouquinho sobre consciência morfossintática, né, que a gente fala bem sucintamente, porque é uma informação nova, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa questão do sentido mesmo, que é o morfema, que é aquele pedaço de som que tem um sentido que produz o sentido da frase. Então, eu trabalho com as crianças nessa ideia. Tudo que tem sentido, que quer dizer alguma coisa, que junto com outras palavras dão sentido a essa frase, são palavras. E aí, para cada sentido desse, vocês vão colocar um copinho, e aí, inicialmente, a gente já consegue ver várias dificuldades deles. Vamos ver se carregou o vídeo. Aí eu já coloco aqui para vocês. Mas eu quero colocar com som, gente. Tá, eu vou avançar aqui. Que aqui para frente eu mostro a frase para vocês, tá? A internet do Brasil ficou a frase da Olivia aqui forever na tela. Eu acho que ele foi para frente agora, ok? É que eu acho que é muita coisa para associar. Mas aí, como a ideia é explicar para todo mundo, né, o que está acontecendo? Então, qual que é a ideia da consciência fonológica? A gente pega essa fala que é espontânea da criança, essa forma de criar, de fazer, e aí, a partir dessa fala, a gente oportuniza esse espaço delas criarem frases, e a gente analisa essas frases, que são essas cadeias de fala transformadas em código. Inicialmente, a gente transforma isso em elementos, né? Elementos que elas já têm, que elas nomeiam, que são os objetos, e depois a gente vai trabalhando com esses objetos. Por exemplo, aqui na frase delas, ó, a princesa leu o livro do cavalinho e tocou o violão, se eu não me engano, é isso a frase. E aí, na composição dessa frase, já deu para perceber, como a composição era em grupo, não era individual, né? A gente dividiu eles em pequenos grupos, como eu tinha já comentado, existiam diferentes ritmos. Então, a ideia do grupo é que eles ensaiassem a
a apresentação dessa frase e apresentassem essa frase todos juntos. Então, assim, sempre existia algumas confusões, mas isso era intencional para que eles pudessem, na verdade, repensar essa frase, e aí a gente ia corrigindo junto com eles, ok? Para analisar cada código, o que eles trouxessem, e a gente ia revendo esses códigos trazidos. Então, nesse momento, a gente já conseguia perceber várias dificuldades. E aí a gente pedia, não, vamos lá, vamos rever, a gente ajuda, vamos lá, até para eles irem percebendo na prática como que eles poderiam sentir esse som e identificar que era um som com sentido. Ok? Deixa eu dar continuidade aqui. E ali já dá para perceber inicialmente, ó, como é que ficou a frase. A princesa leu o livro do cavalinho e começou a tocar violão. E aí eles começam a perceber o que é uma palavra, o que é uma frase inicialmente, e depois o que é uma palavra. O que é uma palavra. Então a gente vai ajudando eles a fazerem essa percepção. Inicialmente, Marcela, eu acho ainda, baseado na literatura que a gente está estudando, né, que ainda a gente pode ter trabalhado indiretamente morfossintática, mas assim, eu acho que ainda a gente trabalhou só sintática, porque o meu objetivo ainda era fazer eles dividirem a palavra em pedaços que tem sentido, e só trabalhamos essa análise, mais a segmentação, a divisão correta, para colocar em cada copinho a palavra correta. A gente trabalhou isso, assim. Eu fiquei pensando, eu coloquei aqui no final da apresentação sugestões de morfossintática, assim, porque eu acho que a morfossintática exige mais, assim, mas isso baseado nessas leituras iniciais. Mas a gente fez isso basicamente, a gente ajudou as crianças a fazerem essa composição e depois fazerem a segmentação correta. Por quê? Porque uma criança que vai ler com os objetos concretos ali e ler o livro, qual que é a probabilidade dela escrever o livro? O que vocês acham? É pequena ou é grande? Se ela já faz isso, no processamento fonológico dela, dessa palavra, ela já processa dessa palavra. Então, continuando o que eu estava falando sobre a questão da sintática, o que eu estava falando na questão da sintática, o foco principal é a gente fazer essa segmentação e ajudar a criança a perceber que cada palavra é um som com sentido e existe uma divisão invisível, porque a gente não explica essa divisão invisível para elas, a gente não conceitua isso para elas entenderem que aquele espaço lá, que ninguém falou para elas que é um espaço, é a divisão entre as palavras. Então, quando a gente separa, uma das coisas que a gente sinaliza para elas é que, por exemplo, entre a e princesa, se são duas palavras, existe um espaço e tem que ser separado, porque é uma divisão invisível, né? É uma divisão que não aparece que não aparece porque ela é um espaço, né? Algo que a gente não diz, ó, separa, 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 separa. Geralmente o que a gente faz enquanto professor, quando a criança escreve tudo junto, a gente pega e coloca um traço no meio para ela entender que ela tem que dividir aquilo. Isso não quer dizer que ela vá adquirir essa capacidade de fazer essa divisão. Ela pode executar apenas a nossa tarefa. Entende? Então, nessa etapa sintática, a gente trabalha essa separação com ideia de desenvolver uma habilidade que supere os erros de hipersegmentação, que é quando a criança se separa demais. Então, tudo que ela vai escrever, ela escreve de uma forma silábica. Então, a, trim, c, za, ok? Ou que ela faça uma hipossegmentação, ela aglutine, ela junte demais essas palavras, e aí essa junção produz palavras escritas incorretamente. Então, deixa eu ler o exemplo aqui que eu coloquei. A princesa levou-o, sabe? Que ela faça esse tipo de escrita é muito comum no início da alfabetização. Todo mundo que é professor sabe que a criança fazer essa produção de erro é a coisa mais comum, e aí a forma como a gente vai intervir é que diferencia. Ok? Deixa eu continuar aqui. Que um dia eu vou ser rico e vou ter um contra-regra, mas por enquanto não. Ah, tá, só mais uma coisa antes de eu falar um pouquinho sobre a consciência morfológica ou morfossintática.
Aqui, basicamente, o que a gente deu de elementos para elas foram 2 objetos. O objeto livro, né, que tinha um cavalinho, e o objeto violão. Elas escolheram, na verdade, né, escolheram esses 2 símbolos, e a partir desses símbolos, elas produziram vários outros símbolos. Por exemplo, produziram o símbolo da princesa, produziram um cavalinho separadamente, e aí, numa ideia sintática, pelo menos na minha percepção, a gente ajudou eles a dividirem cada som com sentido. Numa ideia morfológica, a gente começa a fazer uma classificação desses sons para poder trabalhar eles de forma diferente. A gente começa a identificar que nessa frase produzida existe artigo, existem verbos, nessa frase espontânea da criança, existem preposições, existe um E, que eu acho que é um tema de estudo bem bacana, o porquê que eles vão continuar a oração e eles continuam, e tal coisa, e não sei o que lá, não sei o que lá, e o João, e o Pedro, e o violão. Isso é bem comum acontecer nas atividades que a gente faz em grupo, assim, eles sempre estão fazendo essa emenda ou colocando outras coisas, isso cientificamente eu tenho bastante curiosidade de estudar. Deixa eu dar uma lidinha aqui na contribuição da Marcela. Você põe algum símbolo para dividir os objetos, um papel. Estava pensando em atividade com objetos para pensar se poderia dividir os objetos, explicar o que é a palavra, podíamos pôr um símbolo. Então, tem metodologias, por exemplo, esqueci o nome do texto. Tem uma intervenção da Espanha de leitura que ela sugere que a gente coloque símbolos para fazer essa marcação de pontuação, por exemplo. Então, em vez de trabalhar ponto final, eu uso um círculo grande para a criança entender que é ponto final, vírgula, uma estrela, etc. Como eu já estou trabalhando com símbolos, teriam que ser símbolos assim diferenciados, né, para não ficar muito sobrecarregado, porque a criança não está trabalhando com letras aqui, né, fora essa metodologia. Então eu precisava ser uma coisa que diferenciasse, mas eu já pensei. Como eu te disse, numa das etapas finais, o que a gente fazia era dar a frase para que ela recortasse com tesoura, sabe? Ou colasse e recortasse os pedaços errados e colasse para identificar, fazer esse processo meio que, né, manual de identificar o que são as palavras. Mas eu acho que a questão do circular, a questão do pintar, a questão do caderno quadriculado, eu acho que são estratégias que ajudam, assim, ajudam bastante a corrigir esses erros. O que eu já fiz na clínica, em casos assim, específicos, onde a criança tinha uma dificuldade severa em entender isso, escrevia de forma aglutinada, tinha quase uma disgrafia, eu já fiz muito, por exemplo, de ser escriba dela, então digitar no computador a frase que ela tinha feito e depois dividir essa frase em pequenas orações menores, né? Em pedaços e analisar pedaço por pedaço. E aí ela tinha que descodificar, né? Decodificar aquela frase primeira que ela escreveu, que aí eu ia ajudando. E aí a gente ia transformando aquilo numa segunda frase que não era ideal para transformar numa terceira, que era a mais parecida com a escrita convencional. E aí eu usava a questão do pintar para separar, sabe, do dar espaço, do colocar um símbolo, mas no computador. Acho que dá para a gente pensar assim, sabe, numa estratégia. Bem bacana, assim, sabe, para indicar esses espaços. Eu acho que essa é uma problemática que a gente tem. Ok, deixa eu... para reforçar, eu acho que é bem bacana, o Marcelo, dá para a gente pensar assim. Olivia, eu trabalhei bastante no caderno quadriculado já, sabe, na escrita, assim, e ajuda um pouquinho na compreensão. Tá, então deixa eu continuar aqui na morfológica. Então, na morfológica, na minha concepção, né, até porque é um conceito um pouco novo, assim, de estudado, né, então eu tenho que acomodar, como diria o Piaget, melhor, assim, para entender. Mas pelo que eu percebi, assim, das literaturas de consciência morfológica, a gente analisa, sintetica e identifica essas palavras de frase através de um eixo, talvez, assim, um pouquinho mais vertical, assim, talvez
a sintática seja mais horizontal, porque a gente vai dividindo essa palavra em pedaços, mas na morfológica a gente já tem que trabalhar com as classes de palavras que a gente tem para poder fazer as transposições. O que eu percebo é que basicamente a gente vai ajudar a criança a fazer essas transposições para poder identificar qual é esse radical dessa palavra, qual que é essa parte central. Por exemplo, assim, ó, quando a gente tem a princesa leu, ok? Leu é um verbo, do cavalinho e tocou, tocou é um verbo. De que forma a gente pode criar situações para que ela manipule esses verbos e ela consiga perceber que esses verbos podem gerar outros verbos, ou esses verbos podem gerar adjetivos. Aqui não dei nenhum exemplo de verbo transformado em adjetivo, mas dei outros exemplos. A gente tem artigo, a gente tem preposição, a gente tem os substantivos, que é princesa, que é livro, que é cavalinho, que é violão. Como que a gente pode fazer essa alteração? E aí, no que eu pensei na questão morfológica, a gente ajuda a criança a criar novos cenários a partir de uma frase que ela fez. Isso eu acho bacana. Deixa eu dar os exemplos aqui para vocês. Ó, por exemplo, ela fez a história lá, a princesa leu o livro do cavalinho e tocou violão. Então, nessa ideia, na continuação dessa atividade, daria para colocar uma continuação de história. Então, ó, mas nessa história apareceu uma bruxa que transformou a princesa num menino. Então, qual é a regra? A regra é como que a gente pode contar essa história trocando princesa por outro nome, sabendo que aconteceu isso, ela virou um menino agora. Então, a ideia é incentivar a criança a trabalhar na história com a transformação de princesa para príncipe e perceber essa variação de gênero, né? Que uma das características da morfologia são palavras variáveis e invariáveis. As variáveis variam em gênero, variam em número também. Ok? Então, tu dá uma primeira possibilidade da criança pensar nisso e fazer essa correlação. Depois, qual que é uma segunda sugestão que eu coloquei aqui? Ó, vamos imaginar que nessa história, outra regra, né? Incluindo uma regra nessa história que eles criaram. Vamos imaginar que nessa história a princesa leu 3 livros antes de tocar o violão. E como é que fica essa história? Eu tenho que incluir nessa história a ideia que ela leu 3 livros. Aí a criança vai ter a possibilidade de colocar, o mais comum é ela colocar a informação, a princesa leu 3 livros, mas de qualquer forma ela vai fazer a variação de, gênero, de número. Em vez de falar livro, a princesa leu o livro, ela vai ter que trabalhar com a princesa leu os livros. Não vai poder falar assim, a princesa leu 3 livros. Ela vai ter que fazer essa variação, e isso também vai ajudar nesse tipo de sensibilidade. Aí, outra sugestão de provocação para as histórias das crianças. Agora tem que trocar cavalinho pelo que fazemos quando subimos no cavalinho. Então, aqui eu estou propondo a gente trocar o substantivo cavalinho por um verbo. Então, transitar e ajudar as crianças a fazerem isso. Então, elas vão ter que substituir o cavalinho pelo que a gente faz, né, que é cavalgar. E aí, a partir do cavalgar, elas têm que reconstruir essa história, fazendo todas as outras flexões e as outras relações que a história exige, por conta que não é mais cavalinho, agora é cavalgar, não é nem cavalo, é cavalgar. Ó, e aí a minha última sugestão, né, para a gente não ficar muito nessa questão das viagens de possibilidade, que são muitas, né, eu acredito que com a questão morfológica a gente consegue explorar várias coisas. E aí a minha última, assim, ó, agora imagine que essa frase acontece no futuro, ela vai acontecer ainda. Como é que fica a história? Então eu vou desafiar eles a pensarem essa história acontecendo, ó, daqui a um tempão. Só que vocês têm que contar agora. E aí eles vão ter que alterar os verbos na questão nome e tempo, se eu não me engano, que é esse conceito. Então, a gente propõe todas essas alterações e a criança vai fazendo essas manipulações e pensando e trabalhando essas questões específicas. Que, na verdade, a gente trabalha na escola de forma escrita, né? Quando a gente vai apresentar
quando a gente vai apresentar essas frases, a gente já está apresentando lá no 5º ano, no 4º ano, 5º ano, e a criança, de forma escrita, ela tem que fazer essas análises, ela tem que fazer essas separações, e a questão da consciência morfossintática possibilita que a gente veja isso de forma prática, para que elas se adaptem a pensar dessa forma, ok? E por último, eu vou deixar... Oi, Janine, boa noite, como é que tu tá, minha querida? Que bom que tu estás aqui. A live, só para avisar, a live vai ficar aqui, aí vocês podem rever, tá? Para quem chega aí, diz, cheguei agora, não vi tudo, ela vai ficar aqui e depois dá para rever. Eu vou tentar também, novamente, salvar ela e colocar no fora da caixinha do YouTube, mas dá para rever aqui, é só voltar ela, se eu não me engano, né? Eu consigo ver, pelo menos. Seja bem-vinda. E aí, por último, para pensar, né, para fechar, né, porque eu já tô... vamos fazer. Não, foi rápido hoje, gente do céu. Eu sempre acho que quando eu termino de falar que eu preciso pegar água, já deu 1 hora, não, deu meia hora. Tá, então eu vou passar a última parte, o último vídeo, e aí eu abro para perguntas, pode ser? Que aí tem tempo ainda, ó. É 6h30? Ainda tem uma meia hora ou uns 20 minutinhos. Vou deixar o vídeo aqui. E aí, de uma ideia de como que a gente pode manipular essa fala, como que a gente pode brincar com essa fala. Deixa eu clicar mais uma vez. Opa. Como a senhora exige, hein? Mas eu lhe propor um negócio. Dou-lhe um conto. Você convence Chico a passar uma noite comigo. Tá difícil. Mas por quê? Ela só me dá por um. Nada. A senhora sempre foi em primeiro lugar. Até a chegada de Rosinha. Mas eu vou aumentar a proposta. 3 pontos. Não tem jeito, não. Chico. Eu acho que eu que dou interferência na internet. Não, agora tá saindo. O homem tá cego de amor. 10 conto de reais. Negócio fechado. Mulher cor de reis, agora não tem muito, não levante nem segue nos bichos. Ai, meu couro, meu corinho, que cresceu junto comigo. Acaba vista. Paga todo dinheiro. Quem é? Doutora, está. Aquilo nunca dá nada pra ninguém. Mas troca. Pela minha cabeça, meus estômagos, meus esôfagos. Que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chico. Quer tudo, que até vai pagar 10 conto só pra você passar uma noite com ela. Ô, Marcela, vê se não melhorou. Você recebe 10 conto aqui, paga 10 conto ali pra casar com sua rosa. Diga que é brincadeira, diga. Não é sério, Chico, você é um cabra de sorte mesmo. Eu sou um azarado, não posso passar a noite Dona Dora, não. Por que não pode? Porque fiz uma promessa na igreja, jurei que não deitava com mulher nenhuma se eu escapasse do duelo com os valentes. Diga que é brincadeira, diga. É sério, João. Uma promessa desgraçada. A promessa sem jeito. Meu couro, meu corinho, sou tão pegado com ele. A promessa desgraçada. A promessa... Você tinha nada que botar a igreja na história? Não estava tudo feito, mundo. Era só confiar em mim. Eu mesmo confio na Cascavel. Vou avisar a Dona Dora que você vai mesmo nesse encontro. Mas não, que eu não quero confusão pela senhora. Prometido, tá prometido. Você prometeu que não se deitava mais com nenhuma mulher, não foi? Foi. Mas não prometeu que não se encontrava com ela. Você vai ao encontro hoje à noite e eu dou um jeito de interromper o desacontecido. Desacontecido. O que não aconteceu? Não vai acontecer nada entre você e ela, Chico. Pense num jeito de adiar o desacontecido, que eu penso num jeito de interromper o desacontecido, que é pra ele não acontecer. Adiar, adiar.
cangote, hoje está proibido também. Você acha que eu ia trazer os detalhes pra Santa? Eu sabia que você ia. Sabia como? Tem uma coisa que tem de mim me dizer. Já sabe se é uma coisa que a gente fala. E ela acerta sempre. Tem umas coisinhas pra perguntar pra ela. Ai, agora não dá. Que ela tá pedindo, chamando, implorando por você, Chico. Tu tá ouvindo? Tu não. Não? Quando ela tá danada, gritando, venha, Chico. Venha, me apague, me acenda, me vire pelas vezes. Não tô escutando nada. Tá claro, uma outra janela muito ruim, mas tá louco. Quê? Vixe, Maria, seu Ivo, chega, fiquei nervoso quando vi sua pessoa andando pela rua. Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa. Tô não. Tem certeza? Oxe, tá mesmo não? Graças a Deus. Graças a Deus o quê? O senhor não está indo pra casa. E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum. Oxe, tem. Não posso deixar não. Pode eu ir não, mas agora eu vou. Vai não, senhorita. Pelo amor de Deus, senhorita, agora deu. E por quê? Posso falar não que mandaram eu não falar? Danou-se, já entendi tudo. Bora pra clube lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro, não. Eu deduzi. Venha, menina. Não tá enxergando que eu tô doida por você. Não tô enxergando nada. Será que além de mal fiquei cego? É investigação, Chico. Você tá enxergando muito bem aqui. Se eu estiver enxergando, eu cego. Por bem assim enxergando. Eu não posso mais. Mas por que não pode? Elas pararam de andar. Minhas pernas não andam mais. Lascou. Como é que você vai correr pra desfalcar agora? Cadê o homem? Acabou de chegar. Não, quer saber o homem que está aqui com a senhora. Isso mesmo. Eu quero saber do homem. Tá, deixa eu dar uma pausa aqui, porque travou, mas eu acho que a ideia vocês conseguiram entender, né? Deixa eu ir pra frente aqui. Não, aqui não. Eu sei que tem. Sabe como? Tá, deixa eu ir para frente aqui para poder agora conversar com vocês. Tá, mas deu para entender a ideia? Deu para entender a ideia, mais ou menos? Deu para relacionar o que eu estou falando com essa ideia do Alto da Compadecida? Que eu acho um grande clássico. Vamos dar uma abridinha, ó. Faltam 20 minutos. Vamos abrir para dúvidas? Quem estava aí desde o começo ou quem entrou agora, só contextualizando de novo, a gente está falando sobre consciência de palavras e frases. A gente dividiu entre consciência consciência sintática e consciência morfológica. E aí eu expliquei um pouquinho sobre a consciência morfológica, a sintática, e agora finalizei com a consciência morfológica, assim, tentando dar algumas ideias de como que a gente pode explorar as frases produzidas por crianças. São frases espontâneas, e a partir da análise das características a gente analisa. E então vamos colocar perguntas aqui, se alguém tiver perguntas, porque senão daqui a pouco eu vou fazer 1 hora de dar tchau. Eu preciso tomar água. Tô falando o tempo todo. Tá, quem tava aí, quais são as dúvidas, o que vocês acharam? Também, se quiser dar um feedback, não tem problema. O que vocês acharam com a correlação com o Alto da Compadecida? Vocês conseguiram perceber, por exemplo, assim, eu vou deixar o link ali depois embaixo, nos comentários, depois dos comentários, o link desse vídeo no YouTube, específico, do Alto da Compadecida, para vocês perceberem, assim, sabe, como o Chicó, né, o João Grilo, na verdade, o Chicó é o que está sendo empurrado ali, como o João Grilo faz toda essa brincadeira com as palavras, e ele transforma o sim no não, ele inverte, ele, sabe, e aí ele consegue
dominar a situação a partir de toda essa brincadeira que ele faz, sabe? Todo esse jogo de palavras, se pode, não pode, se eu quero, não quero, mas se pode isso, eu vou fazer aquilo. Então ele faz todo um malabarismo e consegue inverter toda uma situação ruim numa enrascada que no final dá tudo certo. Então, mas na verdade só para ilustrar, assim, que a gente vai criar esses jogos onde a criança tenha que pensar as palavras e as frases, tenha que pensar nessa produção, e aí daqui a pouco a gente inverte tudo isso para ela poder transitar para um outro espaço e analisar a parte principal do radical das palavras. Deixa eu ler aqui o que a Olivia escreveu para a gente. Acredito que seja bacana para trabalhar, sim, com as crianças com autismo. Também a questão da palavra é algo bastante complexo. Então, Olivia, sabe o que eu penso? Assim, eu penso bastante, tenho bastante interesse em pesquisar, é essa questão morfológica em alunos com autismo, sabe? Eu tenho muita curiosidade, assim, de que forma que a gente pode ajudar eles a compreenderem o sentido da palavra mesmo, né? Por essa dificuldade da literalidade que tem a maioria dos autistas, né? Que eles entendem tudo ao pé da letra. Então, como que a gente poderia fazer esses jogos? Eu acho que tem um potencial muito grande, assim, mas eu ainda não li tanto a respeito, não encontrei tanta referência, então acho que deve ser um campo de estudo bem bacana, mas acho que seria muito fértil, assim, trabalhar essa questão, assim, sabe? Tá falando uma coisa, agora inverto, tô falando outra, para a pessoa começar a entender a ironia, a contradição, essas coisas assim. Que temos dificuldade nesse quesito, pelo menos eu, quando estava localizado na minha infância. Eu tenho de referência também, a maioria dos meus alunos, eles tinham essa dificuldade também, assim, sabe? Tipo, a questão do chover canivete, sabe? Dessa coisa da fala mais literal, assim, sabe? Entender tudo mesmo ao pé da letra. Quero, vamos amadurecer a ideia, Olivia, vamos amadurecer a ideia. Eu penso em começar pesquisando, assim, fazendo entrevista com pais, para poder levantar quais são as demandas e começar a ver bibliografia para pensar numa metodologia bem adequada, assim, sabe? Bem inclusiva, na verdade, né? Para acessar os alunos com autismo. Tá, eu sei que a Rosana tá aí, que deu boa noite, Janine, o que vocês entendem? O que vocês poderiam contribuir? Tá muito frio hoje. Sim, a gente podia fazer. A ideia da formação, né? Falando isso, tu na formação, Olivia, eu não lembro. Do Google Classroom. Mas se tu não tiver, depois eu te chamo para tu me passar o e-mail para te incluir. Mas a ideia é a gente pensar em jogos mesmo. Lembra do meu projeto, né? Jogos ao pé do ouvido. Então a ideia é pensar em jogos. Quanto o pessoal se manifesta, eu vou amadurecer na minha ideia com a Olivia. Deixa eu deixar uma citação final aqui de Vygotsky, né? Não é que eu estou me despedindo, estou esperando os outros comentários, mas só para compartilhar com vocês. Ó. A linguagem escrita é uma função verbal totalmente particular. Ela permite à criança ter acesso ao plano abstrato mais elevado da linguagem, reorganizando também o seu sistema psíquico anterior, o da linguagem oral. Então, nesse sentido, a consciência fonológica é essa escadinha que permite que a criança aceda da linguagem oral e caminhe para a linguagem escrita. Só que, pensando, por exemplo, nas crianças com autismo, nas crianças com deficiência, quantas crianças estão totalmente alheias a esse processo da alfabetização mesmo e não acessam a isso que o Vygotsky traz para a gente aqui, que é esse plano abstrato que ele chama especificamente, assim, mais elevado. Então, também faz parte da nossa tarefa pensar em formas de superar essa dificuldade, assim. Principalmente assim, tipo, agora com a formação, eu tenho escrito muito sobre consciência fonológica, pensado, e aí a maioria das referências que eu tenho, elas começam falando assim, porque a leitura escrita é difícil, é um processo complexo,
Mas a gente pensa, se a gente pensar que muita coisa não está certa, muita coisa está sendo feita de uma forma não adequada, né? E aí a Paola até comentou agora, a Paola é um exemplo vivo disso, né, Paola? A gente é alfabetizado ainda hoje de uma forma errada, de uma forma equivocada que não favorece tanto. E aí a gente diz assim, não, o processo é complexo, por isso que as crianças não conseguem chegar, também é uma forma da gente novamente culpabilizar a criança pelo processo. O que a gente vai fazer para a criança superar as barreiras para chegar no processo de alfabetização, sendo que o que tem que ser mudado é a metodologia. A gente tem que ter uma metodologia mais assertiva, mais ampla, porque se a maioria das crianças, que são aqueles estudos do PISA, estudo do ANA, né, de avaliação, elas indicam que as crianças brasileiras, mais de 50%, já há mais de 10 anos, né, segundo a Magda Soares, há mais de 40 anos, mais de 50% das crianças, elas chegam ao terceiro ano sem ter as habilidades básicas de leitura e escrita, as habilidades de letramento, elas não têm, elas não adquirem, o nosso ensino não propicia. Então, é sinal que a gente tem que pensar que alguma coisa não está dando certo. E culpabilizar a criança, dizer que ela é responsável, que ela tem que fazer, correr 10 voltas numa pista para poder entender o que é o O, não é o processo que favoreça, né? Então, se existem metodologias mais adequadas, a gente tem que se apropriar e tentar acessar esses nossos alunos. Deixa eu ler o que a Paola está colocando. Até hoje tenho dificuldades em ensinar os sons dos grafemas. Não é fácil, Paola, assim, ensinar todas as correspondências, principalmente porque às vezes vem um conteúdo que é um pouco mais da linha de fono, né? Mas eu acredito que a gente tem que aprender, a gente tem que dominar para poder favorecer, porque senão a gente vai estar colocando um conteúdo oculto ou implícito com erros, sabe? Não sanando a dúvida do nosso aluno de forma correta. Então, acho que a gente tem que caminhar e tentar favorecer os nossos alunos. Deixa eu ler aqui. Através de jogos e brincadeiras. Oi, Rô, que bom! Então, eu vou usar essa pergunta da Paola para poder falar. Quando eu coloquei aquele vídeo lá do rapaz fazendo todos os fonemas, aquela etapa fonêmica é a última etapa da consciência fonológica. Aqui, eu dei uma sintetizada, uma enxugada, só na primeira etapa. Digamos assim, metodologicamente, né, dentro do que eu acredito, a primeira etapa. Depois dessa, existem mais outras 3 etapas, até chegar à consciência fonêmica, que é a última. Então, eu acho que até chegar na consciência fonêmica, a gente já tem ajudado a criança a pensar de uma outra forma. Então, quando ela for, por exemplo, assim, ela sai da frase, né, que é a criação de histórias, e ela vai para a palavra, já é uma diminuição. Da palavra ela vai para a sílaba. Então, se ela vai pensar em princesa, não, princesa não é a melhor palavra, né, porque é uma palavra já com sílaba complexa. Mas, por exemplo, cavalo, nem livro não é. Cavalo. Se ela for pensar cavalo, se ela for pensar em sintetizar esses sons e pensar que cada vez que a gente respira, a gente abre, fecha a glote, sai esse som, e aí a gente produz esse pedaço silábico, né, que é o encontro da língua, etc, blá, blá, blá. Se ela começar a pensar e refinar essas percepções, ela vai para a rima, percebe a tonicidade. Se ela pensa em cavalo, qual é a outra palavra que termina com o som de alo? E quando ela vai para a fonêmica, o, ela já está com um nível de refinamento assim bem especializado, sabe? Eu acredito que é por isso que a fonêmica é a última. E aí a gente pode, acho que aí ela já tem uma gama de habilidades que a gente pode trabalhar de forma mais específica.
mas acho que a fonêmica é uma etapa que a gente sempre tem que estar discutindo, a gente sempre tem que estar repensando junto a forma de fazer, porque é um conteúdo, assim, bem específico, assim, sabe? E aí, eu acredito não, o que os estudos trazem, né? Nada que eu acredito. Os estudos trazem que quando ela está em etapa de alfabetização, quando ela chegou na etapa fonêmica, que aí é a partir do segundo ano, a partir do finalzinho do primeiro ano, né, se não para mais, ela já tem capacidade, a partir do acesso ao grafema, que é a letra, para trabalhar o fonema. Aí ela pode, através da junção desses dois, ampliar a capacidade de identificação do fonema. Então, eu acredito que não seja um processo anterior, assim. Eu acho que anteriormente fica complicado, fica complexo. Oi, Dina, boa noite. Estava aí com a gente. Então, a gente tem que batalhar para construir metodologias acessíveis. Nessa questão dos jogos ao pé do ouvido, a gente trabalha jogos. Então, jogos, quando a gente coloca um desafio, a criança tenta superar o desafio porque é a motivação dela, ganhar o jogo, vencer, etc. Então, por isso que a gente optou pela ideia do jogo mesmo, que para mim é a melhor metodologia com criança, assim, a gente trabalhar o que a gente tem que trabalhar de regra, de exemplo, de metáfora, de situação, de hipótese, desculpa, de uma forma mais lúdica. Aí eu montei um dominó para trabalhar a questão morfológica e estou tendo sucesso. A forma tradicional é muito cansativa para muitas crianças. Ô, Paola, se tu quiser, dá para a gente trocar uma ideia depois. Eu tenho muitas ideias, assim, sabe, de trabalhar essa questão morfológica mesmo, né, que é mais complexa, e pensei numa estratégia de dominó mesmo, assim, sabe, mas não um dominó tradicional, assim, um dominó como se fossem blocos lógicos, para trabalhar essa variação da palavra, por exemplo, de cavalo para cavalinho, sabe? Dar esse espaço para a criança completar com esse final mais adequado. Mas dá para a gente pensar? Parceria? Sim, sempre a gente tem que ajudar a criança a pensar, né, Dina? Vamos lá. Sim, Paula, sem contar que elas não ficam atentas se não for por jogos e brincadeiras. Eu acredito que é a metodologia, gente. A gente tem que se apropriar do jogo enquanto método, porque, na verdade, o trabalho da criança é o brincar, então ela aprende brincando, e às vezes a gente quer inserir uma série de regras e métodos e um sistema que é totalmente alheio a elas. Assim. Acho que o jogo mesmo, a gente coloca um desafio, ó, tô te desafiando, agora vamos ver. Agora essa princesa se transformou no contrário, no masculino de princesa. Qual que é o masculino? Já tá trabalhando o gênero, gente, já tá, sabe? E aí elas têm que pensar, montar essa frase. Outra coisa que é bacana, né, vou aproveitar que eu tenho espaço, né, tem espaço para falar, né, que o pessoal está contribuindo aqui, mas está abrindo espaço para falar. Outra coisa que é bacana, que eu aprendi em todos esses anos, é que a questão de trabalhar em pares, sabe, a criança poder trabalhar com uma outra criança, trabalhar em grupos, é muito benéfico, gente. A gente acredita que ela trabalha bem sozinha, mas ela trabalha muito bem em grupos. É claro que a gente tem que trabalhar a questão do trabalho de grupo, etc., mas em pares ela consegue colocar as dúvidas dela, consegue trocar, e em todo grupo, pelo menos no projeto de consciência fonológica, que a gente sondou as crianças, a gente sempre colocou uma criança com desempenho melhor, com uma criança com desempenho pior, e outras crianças medianas no mesmo grupo. Então a gente fez um grupo bem misto. Por quê? Porque aquela criança que é mais rápida, ela vai pegar e vai traduzir para as outras o que eu acabei de falar, aquela que entende melhor, né, o que o adulto fala, para as outras o que eu acabei de falar. Às vezes eu, enquanto adulto, eu vou lá falar na fala adultocêntrica, já falei isso para vocês, e aí eu tento simplificar e às vezes eu não consigo, às vezes por um conceito, às vezes eu uso equino em vez de cavalo, e a criança não entende e já perdeu a explicação. Aquele par dele, que é aquela outra criança, né, que tem uma compreensão um pouquinho mais, ela já traduz para os seus pares e eles funcionam muito melhor. Isso eu sei na prática. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Quem é que mesclava em sala? Tu mesclava? Olivia, tu trabalha no apoio?
Trabalha no apoio pedagógico? Eu sei que trabalha com a produção de materiais, mas trabalha no apoio também? Deixa eu colocar aqui os comentários. Vou ler no comentário, tá? Já que a gente está já em 1 hora de live, daí a gente está quase finalizando. Como experiência própria, no meu período de alfabetização, quanto mais simples e lógica a metodologia, mais fácil para aprender. Eu trabalho nessa ideia do simples para o complexo, do grande para o pequeno. Sempre trabalho nessa lógica, consciência fonológica, por isso que eu trabalho nas etapas assim, diminuindo a complexidade, diminuindo o tamanho do que a criança vai analisar e aumentando a complexidade, mas eu só passo de uma fase para outra depois que ela domina a fase anterior. Eu acredito muito nessa metodologia, assim, as crianças se ajudando e traduzindo o que a gente fala, porque por mais que a gente queira, a gente ainda é muito adulto, assim. Vou dar um exemplo por exemplo, no vídeo ali, o vídeo que eu coloquei era eu fazendo a intervenção. Hoje em dia, eu refinaria algumas questões ali para ajudar eles, assim. Por exemplo, eles estavam pensando, a gente não deixou eles terminar, quando eles erravam, a gente já apontava, né, a gente tem que deixar a criança fazer o processamento dela, essa questão morfológica eu já poderia ter explorado ali, sabe? Então, tem várias coisas que a gente vai refinando, não só metodologicamente, mas como linguagem, sabe? Porque a gente quer chegar perto da criança para explicar, ela entender, e quando ela tiver dúvidas, ela colocar e a gente poder dar um exemplo, uma metáfora que ela entenda e consiga executar. Trabalhei nos 2 amigos, pois a sala de aula regular e em projetos mais alfabetização também. Ah, bacana, bacana. Atualmente, tu trabalha nos 2 também? Ou tu já trabalhou? Aqui a gente tem um espaço chamado Espaço de Vivências e Alfabetização, que é... agora vem um comentário muito grande. Tá, eu uso um material chamado A dos Contos. Nunca ouvi falar, Marcela. São cartas e dá para trabalhar essas variações alterando personagem, contexto, verbo, adjetivo, você conhece, uso em todas as fases da consciência fonológica. Um material que eu trabalhei já é Quem, Quando, Onde, era o nome do... Quem, Quando, Onde, era o nome do jogo, eu trabalhei um jogo, e era um jogo com palavras. Então, a partir das palavras, ele tinha figuras, e aí tinha verbos, e a gente ia compondo as histórias, e tinha uma série de regras. Como a ideia do projeto, né, que eu desenvolvi era não trabalhar a palavra, eu acabei não utilizando mais o método, mas já trabalhei esse material, já trabalhei aquele palavra secreta também, que você faz as operações lá, que são mais que silábicas, né? São intrassilábicas, né, nas palavras, e forma novas palavras, e já trabalhei, é muito bom também, só que eu tento trabalhar muito na questão da estimulação, de fazer a criança pensar esse código para depois colocar, se for para inserir bem sucintamente a palavra. Arca dos Contos, né? Vou dar uma pesquisada, não conheço não, Marcelo. Brigadão de novo. Então, povo, o que vocês acharam? Considerações finais? Tá muito frio aqui em Santa Catarina. O que vocês acharam desse modelo de apresentação? Acho que ficou bom, né? Acho que deu para expressar bem, com exceção dos vídeos da minha internet, mas eu vou tentar melhorar isso. Assim, vocês veem que cada apresentação eu estou melhorando um pouquinho. Então, o que vocês acharam? Dei os feedbacks finais. Eu, já dando meu feedback, gostei bastante, foi bem bacana estar fazendo a apresentação com o material aqui do lado. Eu percebi que, diferentemente de outras lives, né, que eu faço aqui toda semana para vocês, eu me ative mais no conteúdo programado, no meu roteiro, do que propriamente nos comentários. Assim, geralmente, quando eu faço as minhas, né, tipo, apresentações malucas, eu sempre me fixo mais nos comentários, que é bom também, eu gosto bastante, né, de dialogar com o pessoal, mas agora, hoje eu me fixei mais nos tópicos.
Ô Paola, sobre os slides, eu vou tentar fazer uma apresentação de vídeo para colocar no YouTube, tá? Daí eu reexplico essa parte da apresentação, colocando um videozinho, daí dá para ver bem os slides. Eu acho que os slides estão com problema de aparecer, eles estão meio desconfigurados, eu estou vendo aqui no celular, né, as letrinhas. Eles estão com dificuldade de aparecer por conta da minha internet. Aí eu vou tentar resolver isso também, pegar um cabo de rede e tentar colocar aqui quando eu fizer a próxima. Então, povo, muitíssimo obrigado pela presença, pela paciência. Fiquei traumatizado contigo, capaz, Marcela? Vamos pensar, o convite dessas lives está sempre aberto, sabe, né? Sabe que é parceria, né? E o pessoal gostou bastante da nossa interação. Eu acho que a nossa interação aqui com os slides vai ser mais legal ainda, assim. Acho que a gente vai conseguir avançar bastante, assim. É que para uma pessoa ficar 1 hora falando também, eu não coloquei o café aqui do lado, nem água, nem nada. É um pouco puxadinho, assim. Mas já meu corpo já dá sinal que é hora de dar tchau, como diriam os Teletubbies. O povo, então eu vou nessa. 1h06, beijão para quem fica. Obrigado, a gente está fechando a etapa da consciência de palavras e frases. A partir de quinta, a gente começa a questão da consciência silábica, então é outra parte. Então, a partir de quinta, a gente começa. Sexta-feira, a gente espera vocês às 18 horas lá no Instagram, para a gente começar a falar da consciência silábica. E aí, na próxima terça, a gente vem falar de consciência silábica aqui, tá? Espero que vocês tenham gostado. Beijão para todo mundo. Obrigado por quem ficou até agora. E não precisa se desculpar, Marcela, capaz, faz parte. É que hoje eu estava mais focado no conteúdo, assim, diferente, assim. Geralmente eu sou meio que de fugir do roteiro, mas hoje eu me ative um pouquinho com o roteiro. Mas vocês viram ali, ó, que eu tentei fazer uma apresentação bem legal. Acho que deu conta, pelo menos, de vocês se sensibilizarem com as minhas falas. Tá bom, povo? Deixa eu dar uma olhadinha. Esse é o espaço de conhecimento, sempre esse momento me leva a buscar estratégia para emplear a prática. Dina, tu é um amor, né, Dina? Eu sempre, também nas lives, assim, ó, eu fico muito feliz contigo e com a Paty, especialmente, porque a gente começou essa discussão com vocês e cada vez a gente vê que vocês têm sede de aprender e de vez em quando até me fazem pergunta que eu não consigo responder, assim, de tão, assim, que vocês estão se especializando, e a gente sabe que isso reverte para os alunos, né? Então eu fico muito feliz e parabéns e mérito para vocês mesmo, tá? Então, beijão, vou nessa, tá, povo? Vou encerrar aqui e aí mais tarde eu coloco no YouTube, tá? Beijão, tá? Tchau.